tomar o nosso coração, Senhor, neste culto. Eu peço a Ti, Senhor, que todo impedimento agora caia por terra. Pai, que toda desatenção agora caia por terra. Pai querido, Pai amado, que toda limitação humana, Pai Senhor, que não deixa a Tua palavra entrar no nosso coração agora, caia por terra, meu Senhor, que nós possamos estar aqui inteiros, atentos à Tua voz, Pai querido. Fala, Deus, fala com os Teus filhos. Fala, Deus, com as Tuas filhas. Usa o Teu servo com poder nesta noite, Senhor, e guarda ele debaixo das Tuas poderosas mãos. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, pastor Torres. Amém. Está aí. Que bom que vocês estão aqui. Glória a Deus. Nesse culto. Estou muito feliz, hein, de ter vocês aqui. Eu sempre digo para as pessoas que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eu quero convidar a igreja para abençoar agora as crianças. Vocês vão lá para a sala para ouvir a palavra de Deus, amém? E nós aqui também vamos ouvir a palavra de Deus, amém? Então, quero convidar a igreja para orar por eles, para que eles recebam um alimento, o mesmo alimento que nós vamos receber aqui, a palavra de Deus, amém? Então vamos orar abençoando eles, para que eles tenham um momento abençoado na presença de Deus. Os nossos filhos que estão crescendo na graça e no conhecimento, assim como nós, amém? Senhor Deus, Pai, nós Te agradecemos, ó Pai, pela vida dos nossos filhos. E nós sabemos, ó Pai, que eles são uma herança do Senhor, ó Pai. Nós queremos nesse momento apresentá-los, ó Pai, e pedir que naquela sala, Pai, eles possam receber a palavra do Senhor, que o coração deles esteja aberto, Senhor, para que eles possam receber a bendita palavra, que trará alicerce, que trará transformação, Pai, que edificará o caráter deles, ó Pai. Então nós abençoamos eles, Pai, como igreja, Pai, para que eles tenham um culto abençoado na Tua presença. É assim que nós cremos, e é assim que nós temos nos movendo, Pai, com convicção que a Sua palavra vai transformar os nossos filhos, mas também as nossas vidas. E nós oramos com essa convicção, no nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Que vocês tenham um culto abençoado na presença de Deus. E hoje os nossos filhos vão ouvir sobre oração. Aleluia. Que maravilhoso. Está se levantando uma igreja de oração. E os nossos filhos vão participar disso, os nossos filhos vão viver isso. Os nossos filhos vão ajudar nessa edificação da nossa igreja através da oração. Glória a Deus, aleluia. Que maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Quero nessa noite meditar um pouco mais com você na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, Jesus fala conosco porque Ele é a palavra. E todas as vezes que nós abrimos a palavra, Ele vai falar com a gente. Não tem como não falar com a gente. Então eu quero, junto com você, dar toda a liberdade para que o Espírito comande e fale ao nosso coração. Queria convidar você para abrir a palavra em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 14. 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Aleluia. 2 Reis. Culto HD hoje, pastor? O culto HD, é verdade. Sou segurança. Oh, glória a Deus. Meu Deus. Mas, por favor. Ei, Jesus. 2 Reis 5,14 diz assim: Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva.
veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. O tema hoje é mergulhando numa nova vida. Mergulhando numa nova vida. O que transformou a vida de Naamã foi um mergulho que ele deu naquele rio, descendo ali o Jordão e mergulhando 7 vezes. Mas não porque o rio tinha algum poder de transformar a vida dele, muito pelo contrário. O rio era um rio como qualquer outro. Assim como são inúmeras igrejas, assim como a palavra de Deus é distribuída e você tem inúmeras versões, e nós podemos ter contato e estar em inúmeras igrejas, podemos ler versões diferentes da palavra, mas o que transforma não é o rio, o que transforma não é a igreja, o que transforma não é uma versão de uma Bíblia, mas o que está por trás de tudo isso, e nós precisamos entender, porque Naamã foi transformado não por causa de um mergulho no rio, mas por causa da obediência que ele teve para chegar até o rio. Obediência o quê? Obediência é uma palavra que foi liberada sobre a vida dele, e essa obediência à palavra o levou a um rio para mergulhar, e esse mergulho foi capaz de transformar a sua vida. Esse mergulho trouxe Naamã para uma nova realidade, e nessa noite eu não sei a realidade que você vive, você talvez não saiba a realidade que eu estou vivendo, mas o convite para nós nessa noite é: mergulhe nesse rio, obedeça a palavra, vá em direção àquilo que Deus tem para você, porque eu não sei, talvez esteja ali na frente, talvez esteja a um passo da obediência que você precisa dar nessa noite, mas se você abrir o teu coração e entender o que Deus tem para você, eu quero dizer que da mesma forma que a palavra já estava liberada para transformar a vida de Naamã, nessa noite há uma palavra específica para tocar a tua vida, para tocar a minha vida e para causar uma transformação que vai ser poderosa. Uma transformação que vai ser gloriosa, uma transformação que vai nos levar a não mais ser reconhecidos, a não mais viver da mesma forma, a não mais viver do mesmo jeito, a deixar coisas para trás. Há um convite de Deus para mim e você nessa noite, para mergulharmos numa nova vida, para vivermos uma nova vida, para entrar num novo tempo em Deus, para caminhar num novo tempo em Deus. Esse é o convite para mim e para você, mergulhar numa nova vida. Naamã se dispôs a isso, a mergulhar nessa nova vida. Naamã obedeceu. Mas é interessante porque Naamã, ao obedecer, ele mergulha no Rio Jordão, mas algo vai acontecer por sua obediência. Naamã agora, ele vai ter uma cura. Naamã vai ver fisicamente o que Deus pode fazer. Há uma manifestação poderosa para que uma cura acontecesse. Mas também há uma transformação interior que leva Naamã ao entendimento de um Deus vivo, que se manifesta através de uma palavra que causa cura, mas que toca o coração dele e faz Naamã entender que só há um Deus poderoso, só há um Deus que pode nos tocar, só há um Deus que pode nos transformar, só há um Deus que pode curar. E eu não sei se você crê nisso, mas eu creio como Naamã, que pode acontecer cura quando eu decido viver uma nova vida, que pode haver transformação quando eu decido viver uma nova vida, que eu vou mergulhar para uma coisa que eu ainda não vivi, que eu vou mergulhar para uma realidade ainda que eu não fui tocado. Mas nessa noite há um convite para mim e para você, a gente precisa mergulhar. Eu não sei aonde você está, mas há um convite para uma obediência e para mergulho. Você nessa noite, meu irmão, precisa mergulhar numa nova vida.
E é difícil quando a gente fala e só tem cristão, né? Porque a gente olha e pensa que o ponto final da nossa vida é a salvação. A gente olha e pensa que a partir desse momento a gente não precisa de mais nada. A gente olha e esquece que o mergulho que a gente deu lá atrás foi o que fez a gente viver uma nova vida em Cristo. E Deus continua chamando a gente, porque cada etapa da sua vida, cada momento da sua vida, você vai ter que voltar para mergulhar. Você vai ter que voltar para viver um novo tempo. Você vai ter que voltar para entender que só Deus pode fazer na sua vida. O que Naamã estava vivendo era poderoso, porque o mergulho causou vários conflitos nele. O mergulho trouxe várias interrogações ao coração dele. Mas deixa eu dizer para você, a cada tempo que você viver com Deus, você vai ter que entender que você vai ter que mergulhar para viver uma nova vida. Você vai ter que construir uma nova história. Você vai ter que viver um novo tempo em Deus. E para isso você precisa mergulhar. Mergulhar é caminhar em obediência. Mergulhar é em direção à palavra que Deus tem para a tua vida. Mergulhar é estar pronto para viver os milagres. Mergulhar é viver uma transformação poderosa na minha vida, a ponto das pessoas entenderem que só há um Deus que reina na minha vida, só há um Deus que governa a minha vida. Mergulhar é estar pronto para viver a nova vida em Cristo Jesus, e ela é poderosa, ela é gloriosa, ela é transformadora. É isso que Naamã vai viver agora, uma nova vida em Cristo Jesus. E talvez a gente já tenha entrado por esse caminho, a gente já tenha salvação na nossa vida. Mas para Naamã aconteceram várias coisas para ele chegar neste lugar. E se você se permitir viver as coisas que Deus tem para a sua vida, você vai ver que no processo aconteceu muita coisa para você estar aqui hoje. Você vai ver que no processo, Deus usou pessoas para você estar aqui hoje. Você vai ver que no processo, Deus sempre falou com você de alguma forma. Sempre te levou para algum lugar. Não é o acaso, é o agir de Deus sobre a tua vida. Não foi que você caiu e tropeçou e hoje está aqui, não. Deus agiu durante muito tempo, talvez na vida de alguns, talvez menos tempo na vida de alguns, mas Deus foi trabalhando, aleluia. Deus foi agindo, Deus foi falando, até que chegou no momento que esse mergulho aconteceu, mas é um convite para a gente continuar mergulhando em Cristo Jesus. E eu quero olhar um pouco para a vida de Naamã e ver essa situação que ele foi passando, as coisas que foram acontecendo. E eu quero meditar um pouco na palavra de Deus para a gente ir olhando tudo que aconteceu na vida dele. Primeira coisa é que Naamã, ele era comandante do exército do rei da Síria. Ele era um grande homem diante do seu Senhor e tinha muito conceito. Porque por meio dele, o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Naamã era um homem de conceito. Ele era grande diante do seu Senhor. Porque a palavra está dizendo que ele era grande diante dos homens. Naamã conquistou um conceito nessa terra de valorização. As pessoas olhavam para ele e viam ele como um homem bem-sucedido. Ele ganhou guerras. E por isso ele tinha o respeito do seu Senhor, tinha o respeito do rei. E quantas vezes a gente tem o respeito das pessoas, e isso é maravilhoso ter o respeito. Nós conquistamos o respeito com a nossa postura. Isso é bom avançar, é bom realmente alcançar vitórias na nossa vida. Mas tem uma coisa que me chama a atenção aqui, porque está dizendo que por meio dele, o Senhor tinha dado a vitória à Síria. E não está falando do Senhor, do rei, está falando do nosso Deus, o Senhor. E quando a gente pensa nisso, é interessante a gente pensar, porque muitas vezes a gente está pensando que Deus só usa aquele que aceitou Jesus para fazer a sua obra. Mas ele está falando que ele usou um ímpio para fazer a obra dele. Olha só, por meio dele, o Senhor tinha dado vitória à Síria.
Agora o povo de Israel estava cativo. O povo de Israel estava no cativeiro. E a gente vai entender e vai ver uma menina logo adiante que vai se levantar. Mas a gente tem que estar disposto, precisa entender que Deus usa quem Ele quer. Deus usa da forma que Ele quiser. E basta que Ele encontre um coração disposto para abençoar. Eu não sei se você já foi abençoado por alguém que não tem Jesus. Eu não sei se você consegue enxergar que no plano de Deus é muito maior que a nossa caixinha aqui. É muito mais além do que a gente possa imaginar. Então às vezes a gente fica pensando, Deus vai usar um irmão da igreja. Não, de repente Deus pode usar o seu vizinho que não conhece Jesus para te abençoar. Deus pode visitar ele e usar ele, porque o plano de Deus precisa acontecer na sua vida. Quantas pessoas são usadas nesse sentido? A gente precisa valorizar quem a gente olha. Às vezes a gente olha com os olhos e fala, meu Deus, não vai usar, mas Deus usa quem Ele quer. Se Ele quiser usar o ímpio, Ele vai usar. Se Ele quiser usar o desviado, Ele vai usar. Se Ele quiser usar alguém, a prostituta, Ele vai usar. E isso não quer dizer que eles não tenham vida com Deus. Isso não quer dizer que eles não tenham temor a Deus. Isso quer dizer que Deus não pode usar, porque Deus usa quem Ele quiser, meu irmão. A gente tem falado tanto de alugar um lugar, de ter uma igreja. Deus pode tocar no coração de alguém que não tem Jesus para a gente estar naquele lugar. Você está me entendendo? O plano de Deus é maior que a gente, aleluia. É muito maior, aleluia. O que Deus faz é poderoso, é grandioso, é transformador. Quantos homens Deus vai usar para abençoar? O rei Nabucodonosor, não é? Usado, o rei da Babilônia, e Deus está falando, eu vou tratar o meu povo. Vou levar ele para o cativeiro para tratar. Sabe por que Deus trata com a gente? Deus trata com a gente. Deus trata comigo, trata com você. Isso é um carinho de Deus. Isso é um amor de Deus para as nossas vidas. Quantas coisas Deus tratou comigo. Quantas coisas Deus tem tratado comigo. E vai continuar tratando. Eu sempre coloco lá, você é uma bênção, e mais do que receber a bênção, Deus quer nos transformar em uma bênção. E o propósito de Deus é que a gente seja realmente essa bênção na vida das pessoas. Deus está tratando com a gente. Há um tempo de Deus que Ele vai tratar com a gente. Deus prepara a gente. Deus vai falando com a gente. Deus vai direcionando a gente. Quem nunca passou, não é? Pelo tratamento de Deus. Quem nunca viveu o tratamento de Deus. Quem nunca viu o agir de Deus sobre a sua vida. Está dizendo que ele era um herói de guerra, mas sofria de lepra. Isso é forte, não é? Ter tudo, mas não ter nada. Ter honra, ter reconhecimento, ter uma posição elevada, ter dinheiro, mas leproso. Posso dizer uma coisa para você? Se você tem que estar aqui na igreja nessa noite, se você participou desse momento com o seu filho, meu irmão, você tem tudo que você precisa. Você tem a família abençoada. Você tem os seus filhos sendo guiados no caminho do Senhor. Não há preço maior do que isso. Não há valor maior do que isso. A gente tem que entender que o que Deus tem dado pra gente é valoroso, é glorioso, é maravilhoso, aleluia. Nós temos tudo que nós precisamos, o resto nós conquistamos, mas nossos filhos estavam aqui, recebendo a palavra cantada, estavam cantando louvores de adoração a Deus, estavam aqui glorificando a Ele, isso é maravilhoso, aleluia. Ele tinha tudo, mas não tinha o que precisava. E nós muitas vezes temos tudo e buscamos talvez o que não precisamos. A gente tem tudo e às vezes fica se indagando por que a gente não tem outras coisas. E pelo amor de Deus, me entenda, eu sempre reforço isso, são as demais coisas. São essenciais. O ruim não é correr atrás das demais coisas. O ruim é não valorizar o que eu tenho. Porque esse é o contraste que me chama mais atenção. Naamã reconhecido, com dinheiro,
mas leproso. Mas ele vai encontrar com uma menina que estava cativa, estava sem família, estava exilada, mas tinha Deus. Olha o contraste desse texto. Ela tinha tudo. A felicidade não é no que falta. A felicidade é o que nós temos, aleluia. Se você tem Deus, se você entende que você tem Deus nessa noite, você tem tudo, meu irmão, aleluia. Nós temos tudo que nós precisamos, aleluia. Ele vai encontrar com essa menina que não tem nome, que nós não sabemos quem é, mas era uma serva, estava a serviço da esposa de Naamã. E foi ela que deu direção para esse homem. Foi ela que resolveu o problema desse homem. Foi ela que falou para Naamã: olha só, eu tenho aquilo que você precisa. Eu tenho aquilo que você está procurando, Naamã. Porque diante dos homens, podia não transparecer, mas a menina vai trazer um direcionamento para ele, que vai tocar o coração dele. E ela vai dizer: quem dera o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, e ele o curaria da lepra. Ele tinha tudo, mas era leproso. Ele tinha tudo, mas o coração dele desejava essa cura. Ele tinha tudo, mas ele precisava conhecer esse Deus. E essa menina, ela foi usada por Deus. E isso me traz uma reflexão, porque ela tinha tudo, mas também tinha motivos para não abençoar Naamã. Também tinha motivos para desprezar Naamã. Também tinha motivos para não ser um canal de Deus naquele momento. E quantas vezes nós tomamos uma posição diferente dessa menina? Quantas vezes nós temos dificuldade para perdoar? Quantas vezes nós temos dificuldade para abençoar? Quantas vezes alguém faz mal para a gente e a gente não tem condição de olhar para essa pessoa e liberar essa pessoa, de abençoar, de trazer uma palavra de cura? Porque o que está em risco aqui não é o que Naamã estava fazendo para ela, não é o cativeiro que ela estava, mas o que está em risco é a salvação desse homem, aleluia, que é maior do que os conflitos que nós vamos viver nessa terra, é maior do que os problemas que nós vamos viver nessa terra. Atrás de alguém que faz mal para a gente, tem uma alma que precisa ir para o céu, aleluia. Atrás de aquele que está te ferindo, tem alguém que precisa ser alcançado e que Jesus quer tocar, aleluia. Tem alguém que é leproso e que está ferindo, que está fazendo alguma coisa, mas precisa ser tocado pelo Evangelho, aleluia. E deixa eu dizer uma coisa para você: só pode abençoar quem já foi abençoado, aleluia. Só pode abençoar aquele que já recebeu Jesus, aleluia. O meu posicionamento é para ser uma bênção, o seu posicionamento é para ser uma bênção, o nosso posicionamento, não importa se perdemos carro, eu vou abençoar, aleluia. Não importa se nós temos casa, nós vamos abençoar, aleluia. Não importa se é no velório da nossa família, nós vamos abençoar, aleluia. O que essa menina está falando aqui, distante de tudo e de todos: eu sou uma abençoadora. Deus te chamou e me chamou para abençoar. Isso é lindo. Deus me chamou e te chamou para abençoar, aleluia. Deixa eu falar de novo para a gente não errar o alvo. Deus me chamou e te chamou para ser um abençoador, aleluia. A bênção está com aquele que conhece o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Você já é mais que abençoado em Cristo Jesus, meu irmão. Você é boca de Deus, aleluia. Da sua boca tem palavras que vão mudar vidas. Da tua boca tem palavras que vão levar pessoas a Cristo. Da sua boca tem palavras para que as pessoas sejam levadas diante daquele que é todo poderoso. Se aquela menina se cala, ele não conhece Jesus, não vai conhecer o Deus todo poderoso. Se nós nos calamos, Deus não vai poder agir na vida das pessoas, não vai poder transformar a vida das pessoas. Você está me entendendo? Que é um processo na minha vida, mas é um processo na vida das pessoas. Talvez você fale uma vez, talvez você fale 2 vezes. Tem pessoas que você vai falar a vida inteira, meu irmão, mas
Mas fica tranquilo, você está lançando uma semente como essa menina lançou, aleluia. E uma hora o Evangelho vai tocar, uma hora o Espírito Santo vai agir, uma hora vai ter salvação, aleluia. Porque nesse momento agora algo acontece no coração dele. Ele está falando, meu Deus do céu. Ele vai diante do rei agora e vai falar, olha, uma menina falou assim, assim, assim. E o rei vai dar uma carta de recomendação para o outro rei. E olha que lindo isso, o problema está resolvido. Ele recomendou a autoridade daquele lugar. É como se fosse o prefeito hoje, não é? Fosse alguém importante hoje. Recomendou, vai chegar lá na outra comarca, no outro distrito, na outra cidade, vai ser atendido. Então chegou diante do rei e ele vai olhar e vai falar, meu Deus do céu, vai rasgar suas vestes. Ele está falando, o que ele está fazendo? Isso aqui não é homem que pode fazer, não é homem que cura, não é homem que salva, não é homem que transforma, só há um Deus, aleluia. Ele rasga suas vestes, vê a limitação dele, sabe por quê? Porque quando a gente prega, é Deus que toca, é Deus que faz, é Deus que abençoa, é Deus que transforma, aleluia. Não há glória pra gente, não há glória pra nós, a glória é dele, aleluia. A glória é pra ele, igreja. A glória é pra ele, meu irmão. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Pai. Tu és santo, Senhor. Te louvamos, te louvamos. Mas é nessa hora que o profeta Eliseu vai dizer, manda ele vir aqui. Manda ele vir aqui. Porque ele vai saber que é profeta em Israel. E esse é o ponto que eu e você precisamos pensar. Porque até agora a gente entendeu que há um processo para a salvação. Isso é para a minha vida e você precisa entender. Mas é para a vida de alguém também. E se a gente não entender isso, a gente vai achar que é mágica e não é mágica. É caminhar, é pregar, é cair e levantar, entendeu? É acompanhar para que haja uma transformação. Não é a gente que vai fazer, mas a gente é o instrumento para que isso aconteça. Você é instrumento na minha vida, eu sou instrumento na sua vida, e nós somos instrumento na vida de muitas pessoas, aleluia. Esse processo acontece, mas agora tem um processo acontecendo na vida de Naamã. Tem um processo poderoso, porque Naamã vai chegar com a sua comitiva e vai bater na porta ali do profeta. Pá, 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 pá. E o profeta não vai dar nem a cara. O profeta vai mandar o recado para ele. E o recado vai dizer, o mensageiro vai dizer, vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Preste atenção. A palavra foi liberada. Preste atenção. Deus já liberou palavras na sua vida. Tem bênçãos que você ainda não se apropriou, mas Deus já liberou a palavra. Tem coisas que você já não viveu, ainda não viveu, mas Deus já disse para você lá atrás. Talvez coisas sobre a sua família, talvez questões do seu ministério, talvez questões que precisam agora, nesse tempo, serem apropriadas, porque Deus libera a palavra, mas eu me apropriar dessa palavra é diferente. Não sei se você está entendendo, já foi liberado no céu, mas às vezes eu não me aproprio dessa palavra, não vivo essa palavra. Há promessas, há decretos, há coisas que foram liberadas, mas eu preciso tomar posse disso, eu preciso viver isso, porque já foi liberada a palavra. Quem crê que Eliseu era um profeta de Deus, você crê? Eu creio. Você crê que haveria cura? Eu creio, aleluia. Eu creio que Deus iria tocar, aleluia. Mas está liberada agora. Mas agora é a parte de Naamã. Como que eu vivo essa palavra? Como que eu vivo a promessa? Como que eu sou tocado? Como eu vou ver o agir de Deus? Como eu vou ver a transformação? Como eu vou ver o milagre? Há uma parte que é Deus que libera, mas há uma parte que é você que se posiciona. Há uma parte que é você que tem que tomar posse. Há uma parte que tem que ter uma caminhada sua. Há uma parte que você tem que tirar
tirar as barreiras, há uma parte que você tem que se mover, há uma parte que você precisa avançar. Eu não sei o que é, mas você sabe, e Deus sabe, e se nós sabemos, nós precisamos tomar posse. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A palavra foi liberada. O profeta disse: vai, lave-se, e se lavando você vai ser curado. A cura para mim e você, a cura para nós, a cura para acontecer nas nossas vidas. Mas o que impede Naamã de se lavar, o que impede Naamã de viver esse tempo, é que ele criou um cenário na cabeça dele. Olha o cenário que Naamã criou. Ele ficou indignado. E ele foi dizer: eu pensava. Preste atenção. Eu pensava. A palavra foi liberada, mas ele fica indignado, porque ele diz: eu pensava. E o que ele pensava? Que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar de lepra e restauraria o leproso. O que ele pensava não estava de acordo com a palavra que foi liberada. Eu já pensei tantas coisas na minha vida, pessoal. Eu já pensei tantas coisas na minha vida. E por pensar assim, eu virei as costas para as coisas que Deus gostaria de fazer. Eu já pensei tantas coisas na minha vida. Eu pensei que pessoas fariam assim. Eu pensei que pessoas agiriam assim. Eu pensei que o meu ministério seria assim. E por pensar, eu não dei conta que a palavra já estava liberada. E por pensar, eu abri mão de coisas que não deveria ter aberto. E por pensar, eu fiquei indignado e não vivi o que Deus tinha para mim. E por pensar, eu deixei de lado as coisas que Deus tinha para mim. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não age pelo que eu penso, aleluia. Porque se Deus agisse pelo que eu penso, eu não sei se eu estaria aqui firme com Jesus, aleluia. E se Deus agisse e fizesse a minha vontade, eu não sei se eu viveria a vontade de Deus sobre a minha vida, aleluia. Porque não é o que eu penso, eu não sei o que é melhor para mim. Porque o caminho dele é melhor do que o meu, os planos dele são maiores do que o meu, e não é a minha vontade. Foi o que Jesus disse lá na cruz: não seja feita a minha vontade, não é o que eu penso, mas seja feita a tua vontade, aleluia, meu irmão. Há um caminho muito grande entre o que eu penso e o que Deus quer fazer, aleluia. Há um caminho muito grande no que eu desejo e o que Deus deseja para mim, aleluia. Nessa noite eu quero te convidar a não dizer: Deus, faça assim, mas a fazer uma pergunta: Deus, como o Senhor quer fazer na minha vida, aleluia. Deus, como o Senhor quer me tocar. Deus, como o Senhor quer falar. Deus, como o Senhor quer me usar. Porque eu quero mergulhar. Eu quero mergulhar. Isso nos impede de ir para esse mergulho, aleluia. Isso nos impede de sermos limpos, aleluia. Isso nos impede de ser curados, aleluia. Não é o que eu penso, é o que Deus pensa sobre nós, aleluia. E o que Deus pensa sobre nós diz muita coisa, aleluia. A palavra diz o que Deus pensa sobre nós, aleluia. E Ele mesmo fala o que Ele pensa sobre nós, aleluia. E às vezes a gente fica pensando coisas sobre nós, mas deixa eu dizer, a verdade continua sendo a verdade, aleluia. A palavra continua sendo a verdade, aleluia. Não é o que você pensa, não é o que as pessoas pensam. Você lembra Jesus fazendo a pergunta: o que as pessoas pensam sobre mim, aleluia. Pouco importa, porque isso não define o seu futuro, aleluia. O que as pessoas falam sobre você, pouco importa, porque isso não define o seu futuro. Mas o que define o seu futuro é o que Deus revela, aleluia. Que nessa noite Deus revele a nós, que nessa noite Deus fale a nós, que nessa noite Deus nos toque, para que possamos seguir. Não é o que eu penso, não é o que você pensa, não é o que as pessoas pensam, mas é o que Deus pensa e o que Deus fala, aleluia. É o que Deus fala sobre nós. Essa indignação por aquilo que ele pensava vai entrar no coração dele.
e ele toma uma rota contrária à palavra que foi liberada. Ele vai tomar uma rota que vai distanciar ele do plano e do propósito de Deus. Mas aí o que acontece? Alguns dos seus servos vão dizer, olha, né? Se ele pedisse alguma coisa difícil, porque no coração dele vou mergulhar nesse rio, tem rios melhores, Abana, Farpar, vou lá no Rio Jordão, meu Deus. Meu Deus. Eu não sei você, mas eu estou pouco me importando com o rio. Eu não sei você, mas eu estou pouco me importando com aquilo que pouco importa para Deus. Eu não sei você, mas eu estou pouco me importando para aquilo que não faz diferença para Deus. Deus não está interessado no melhor rio. Deus está interessado na melhor pessoa que você pode ser. Deus não está interessado se eu quero estar naquele lugar. Deus está interessado se você quer ser transformado verdadeiramente. O convencimento e o conflito com Ele foi esse. Tem um lugar que eu quero ir. Primeiro era o que eu pensava. Agora, será que é este lugar que eu quero ir? Será que é esse lugar que eu quero viver? Será que é este lugar que Deus estava pedindo para eu mergulhar? Mas eu quero ir neste lugar. E aí veio o convencimento de alguns obstáculos. Ele falou, Deus não te pediu nada difícil. Deus não te pediu nada difícil, meu irmão, minha irmã. Se fosse difícil, ele viajou todo aquele tempo, uma grande distância, para ser transformado. E agora é um detalhe, agora é uma vírgula, agora é uma situação, agora é um momento, agora é uma coisa que está impedindo ele de viver o grande milagre da vida dele. E ele cai em si e vai para o mergulho. E aí a gente volta nessa questão. Naamã desceu. Para crescer em Deus, eu preciso descer. Para viver em Deus, eu preciso descer. Para viver tudo aquilo que Deus tem, eu preciso descer. E ele vai descer. E ele vai mergulhar 7 vezes. E por que 7? Também não sei. Todo mundo falou da perfeição, mas o que importa? Importa que a ordem era essa. Se Deus te falar 7, não faça 6. Se Deus te falar 7, não faça 5. Deus sabe o desafio que eu preciso. E muitas vezes virão desafios de Deus para a sua vida. E o nosso coração é muito enganoso. Porque às vezes Deus pede alguma coisa para a gente e a gente quer fazer um pouco menos, sabe? Às vezes Deus está falando com a gente para fazer algo e a gente quer dar um jeitinho e entregar um pouco menos. Mas a minha bênção está na obediência. Mesmo que ela não faça sentido para a minha vida. Mesmo que ela não faça sentido para a tua vida. A nossa bênção está na obediência. E quando eu obedeço a palavra, meu irmão, alguma coisa acontece. Há uma obediência à palavra agora. Naamã vai mergulhar uma vez, mas Deus não prometeu uma vez. Naamã vai mergulhar a segunda vez, mas Deus não prometeu a segunda vez. Naamã vai mergulhar a terceira vez, mas Deus não prometeu curá-lo na terceira vez. Naamã vai mergulhar a quarta vez, mas Deus não prometeu curar Naamã na quarta vez. Naamã vai mergulhar a quinta vez, mas Deus não prometeu curar Naamã na quinta vez. Naamã vai mergulhar a sexta vez em obediência, mas Deus não prometeu curar na sexta vez. Mas agora, na 7ª vez, conforme a palavra, preste atenção, conforme aquilo que Deus tinha dito, conforme aquilo que Deus tinha prometido, conforme aquilo que Deus tinha falado, foi liberada a palavra, mas agora houve obediência para viver a palavra, aleluia. Quando a palavra é liberada e ela encontra obediência em mim e em você, há o projeto de Deus que é liberado e é uma concretização de céu e terra, de Deus, eu e você, junto àquilo que Ele prometeu para nós. Deixa eu dizer, então
chaves é aquilo que Deus prometeu e a obediência da minha vida sobre aquilo que Deus prometeu, aleluia. E quando isso se encontra, algo vai acontecer, aleluia. O que vai acontecer? Acontece um milagre na vida de Naamã, aleluia. No momento em que ele obedece a 7ª vez, agora a pele dele vai ficar como de uma criança. Deus traz uma restauração na pele dele. Glória a Deus. Mergulhar numa nova vida é viver a restauração constante de Deus na nossa vida. Aceitar Jesus é maravilhoso, mas tem coisas que não são automáticas na nossa vida e precisam ser restauradas. E para isso precisa andar em conformidade e obediência à palavra. E quando isso vai acontecendo, a restauração é tão poderosa, que ninguém vai poder olhar para a marca, que vai voltar para o estado original, que é a palavra de Deus. Então alguém vai olhar e vai dizer: você tinha essa marca, mas agora está com a pele de um bebê. Você tinha esse problema, mas agora eu vejo algo diferente, algo poderoso, algo transformador na sua vida. O milagre na sua vida foi tão grande, tão poderoso, que as pessoas vão olhar e vão dizer: meu Deus do céu, essa restauração foi poderosa na sua vida. Deus restaura homens, Deus restaura mulheres, Deus restaura família, Deus restaura histórias, Deus restaura tantas coisas na nossa vida, aleluia. Porque se a lepra permanecesse, nós não continuaríamos andando, aleluia. Se a lepra estivesse em nós, nós seríamos paralisados, aleluia. O que nos impede de viver o plano de Deus é o porém e a lepra que nós temos. E às vezes isso se torna uma desculpa para nós, aleluia. Eu tenho tudo isso, porém eu estou assim, porém eu vivo assim. E o inimigo faz questão às vezes de enfatizar isso, não é? O inimigo vem e fala: porém é isso que está acontecendo na sua vida, porém é aquilo que está acontecendo na sua vida. Mas eu tenho uma notícia para você: a obediência nos leva a uma restauração, aleluia. A palavra é transformadora, aleluia. Eu quero viver o que Deus tem para mim, eu quero viver aquilo que Deus tem como promessa para minha vida. Eu quero mergulhar nessa noite, mergulhar numa nova vida. Eu não quero retroceder, eu não quero deixar de lado, eu quero avançar. Mergulha junto comigo nessa noite, meu irmão. Vamos viver a restauração de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso ministério, para um novo tempo em Deus, aleluia. Isso é maravilhoso. Há uma restauração, a pele ficou como de uma criança. Vai dizer que ele ficou limpo. Imagina, antes rejeitado por todos, não poderia ter contato. A lepra, naquela época, não tinha cura. E a gente sabe que é uma doença contagiosa. Imagine se afastando das pessoas, tendo tudo, mas não tendo nada. Tendo tudo, mas não podendo viver tudo aquilo que Deus tem. E eu creio que hoje a gente pode viver grandes coisas em Cristo. João 15:3, Jesus vai chegar para os seus discípulos e vai dizer algo que é poderoso. Que eles foram limpos. E limpos por causa da palavra que ele tinha falado. Ele está falando assim: todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. É uma porta de Deus sempre para a nossa vida, para um crescimento. Mas o que ele vai dizer? Vocês já estão limpos por causa da palavra que eles têm falado. A palavra nos limpa. A gente precisa mergulhar todos os dias na palavra. A gente precisa todos os dias ficar imerso na palavra. A gente precisa tomar um banho todo dia na palavra. Porque só ela vai curar a lepra que tem em mim. Só ela é capaz de trazer restauração para mim e para a sua vida, meu irmão. Se nós estivermos mergulhados na palavra de Deus,
a restauração para mim e para você. Sabe que semana passada eu estava em casa e Deus começou a ministrar no meu coração sobre Gideão. Vamos adiante. Vamos adiante. Sai do lagar. Sai do lagar. Liberta o povo. Levanta os valentes do seu lado. É um processo de restauração pela palavra, de cura pela palavra. E essa semana, estava contando para vocês aonde eu fui. Saí do lagar. Saí do lagar. Eu saí do lagar. Estava bem, estava feliz, vocês sabem do que eu estou falando. Estou posicionado. A palavra nos restaura, nos liberta. A palavra pode ser liberada e já foi liberada para mim e para você. Se você está malhando trigo no lagar, se você está escondido, é hora de sair e de avançar. É hora de viver o processo que Deus tem para a tua vida. Nós estamos sendo limpos e cada vez mais limpos, sabe por quê? Porque Deus tem um plano e um propósito para mim e para você, aleluia. Não adianta a gente ter uma armadura bonita, porém a gente ser limitado em alguma coisa. Igreja, Deus está nos visitando poderosamente, não é por cima, não é a armadura, mas é o que está debaixo da armadura, é o que a gente está sendo tocado, é coisas lá dentro, sabe? É coisas que a gente está sendo visitado para avançar, é coisas que Deus está falando com a gente pela palavra. Deus está visitando a gente pela palavra. Deus está ministrando o nosso coração pela palavra para podermos avançarmos, assim como Naamã avançou, aleluia, para viver uma nova vida. E eu não estou falando agora que Naamã mergulhou para ver uma nova vida nesse sentido, mas eu queria trazer uma reflexão do batismo. O batismo não é isso? A gente aceita Jesus. Não estou falando que ele foi batizado ali, mas essa é a proposta do batismo. É mergulhar para nascer para uma nova vida. Mas a gente passa pelo batismo e não vive a nova vida, aleluia. A gente passa pelo batismo e fica preso a algumas coisas, ao porém da vida, ao porém das situações, ao porém de tantas coisas que aconteceram. Mas Deus está dizendo, há um mergulho que é transformador, há um mergulho que restaura, há um mergulho que limpa, há um mergulho que transforma, há um mergulho para um novo tempo e para uma nova vida em Cristo Jesus, aleluia. É o momento de avançarmos, aleluia. Vamos mergulhar, mas vamos avançar, aleluia. Ele mergulhou, levantou e houve cura. Houve cura, já não é mais o mesmo Naamã. Agora, sabe aquela vírgula do início da nossa história? Naamã, ele era reconhecido, mas vai dizer aqui que, porém, leproso. Então, olha a história dele. Ele era herói de guerra, vírgula, porém, sofria de lepra. Ele era um grande homem, porém, leproso. Mas depois de um encontro com Deus, depois de uma cura, o que tem depois da vírgula vai sumir. Porque agora Naamã vai levantar para uma nova história em Cristo Jesus. Agora ele é um herói de guerra. Não mais leproso. Não mais com algum problema. Não mais com uma mancha na sua história. Agora ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus que vai seguir a sua história. Há um mergulho que nós vamos levantar de forma diferente para sermos um homem e uma mulher de Deus, para sermos uma igreja poderosa, para formarmos uma família gloriosa para Cristo, para viver um ministério poderoso em Cristo, homens e mulheres de Deus se levantando, reconhecendo que só há um Deus, e o Deus Todo-Poderoso é de Israel. Ele vai dizer, só me perdoa quando eu estiver lá com o meu Senhor e tiver que adorar o Deus Rimmon. Preste atenção. Aonde Naamã estava, havia um Deus. O Deus Rimmon. Mas que não foi capaz de curá-lo,
e não foi capaz de transformar a história dele. O que eu quero dizer para você, que a minha e a sua sorte foi encontrar o Deus Todo-Poderoso, Glória a Deus. que Naamã encontrou. Nós procuramos em vários lugares, mas encontramos esse Deus poderoso, e só Ele que foi capaz de tirar a lepra que eu estou vestindo. Só Ele é capaz de tirar a lepra que eu escondo, que eu tenho e que eu vivo. Só Ele pode me transformar por completo. E Ele está dizendo assim, olha, deixa eu levar um pouco de terra, deixa eu colocar aqui um pouco de terra, porque lá mesmo, em outro lugar, eu vou levar a terra para adorar a Deus. O que Ele está levando? Eu estou levando o Deus Todo-Poderoso comigo, aleluia. Quando eu colocar a terra naquele lugar, e quando eu estiver naquele lugar, independente do Deus irmão, independente do Deus que o meu Senhor serve, eu vou adorar o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. Você veio aqui e junto comigo nós estamos adorando a Deus, mas quando você sai amanhã, você está levando um pouquinho de terra, está levando um pouquinho de unção, você está levando um pouquinho desse Deus para onde você vai, para que aquele lugar se transforme também num lugar de adoração a Deus, aleluia. Se transforme também num lugar onde Deus se manifeste, aleluia. Se transforme num lugar onde Deus vai ser glorificado e as pessoas vão ter que dizer: há um Deus que transformou a nossa vida. Ele vai voltar para o profeta com um coração diferente, coração indignado ele saiu, mas vai voltar com um coração de gratidão, porque quem recebe a salvação tem motivo para ser grato a vida inteira. Ele vai oferecer agora para o profeta a presença, mas sabe o que o profeta vai dizer? Eu não preciso, eu não quero a presença, eu não necessito disso. O profeta vai dizer: eu não aceitarei nada. Sabe por quê? Porque a cura é de graça, irmão. A salvação é de graça. Cuidar de um outro irmão para ver ele crescendo, é de graça. Jesus apagou o preço. E Jesus, você não deve nada para mim. Quem já pagou o preço foi Jesus. Pode haver gratidão no seu coração por aquilo que Deus tem feito e aquilo que a gente tem feito, amém. Mas você não é devedor de nada. É assim que a gente abençoa as pessoas. Foi assim que aquela garota abençoou as pessoas. Porque a gratidão agora no coração. Quantas pessoas nós somos gratos, amém? Quantas pessoas marcaram a nossa vida e a gratidão no nosso coração. Mas nós não somos devedores, aleluia. Porque quem pagou o preço é um só, aleluia. É só Ele que pagou o preço, aleluia. E isso é maravilhoso, isso é glorioso, meu irmão. Não aceitarei nada. E a resposta do profeta é: vá em paz. Vá em paz. Não importa o que vai acontecer lá. Ele: me perdoa se eu for adorar, me perdoa se eu for fazer isso naquele lugar. Ele: vá em paz. Vá em paz. Vá em paz. Qual situação que você vai enfrentar na sua vida? Que circunstância você vai enfrentar amanhã? Qual vai ser o problema que vai se levantar na sua vida? Mas para quem já viu um milagre, para quem está vivendo a transformação em Cristo Jesus, eu preciso entender: eu vou caminhar em paz com esse Deus Todo-Poderoso. Mergulhar para uma nova vida é isso. Antes eu caminhava sozinho, mas agora tem um Deus que está junto comigo. É por isso que eu aceitei, que agora aceitando Jesus, a palavra diz que nós somos reconciliados. Agora eu tenho paz com Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho paz com Deus. Mas mais do que isso, agora eu caminho na paz também. Jesus disse: quando vocês forem lá pregar o Evangelho, você vai entrar na casa e vai declarar o quê? A paz.
A paz sobre o lar, a paz sobre as nossas vidas, é essa paz que nos acompanha, é essa paz que nós precisamos ter. Eu vou retornar, mas eu retorno em paz. Deus, aleluia, Jesus. E só Jesus pode trazer isso na minha vida e na sua vida. Essa paz que é poderosa em todos os momentos da nossa vida, em todas as situações da sua vida. Permaneça em paz. Viva em paz. E caminhe em paz. Posso orar por vocês? Há um convite para nós nessa noite. Mergulhar numa nova vida. Deixar os poréns aqui nesse culto para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Um caminho de obediência, um caminho de transformação e um caminho de milagres. E eu quero orar nesse sentido. Pedir para que Deus nos visite poderosamente, porque só a palavra de Deus, só a palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus que aviva essa palavra, pode fazer uma transformação verdadeira na nossa vida e provocar milagres poderosos na nossa vida. E a minha oração é justamente essa. Para que Deus nos visite a ponto de percorrermos grandes distâncias só para encontrar Jesus. Que Deus nos visite a ponto da obediência nos transformar cada vez mais. Que Deus nos visite a ponto de viver uma transformação e milagres poderosos em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, crendo no santo nome do Senhor Jesus Cristo. E nós pedimos, ó Pai, nessa noite, que possamos mergulhar para uma nova vida em Cristo Jesus, ó Pai. E todos aqui já aceitaram Jesus em sua vida, mas eu quero pedir, Pai, que o Senhor nos visite nos nossos poréns, ó Pai. Que eles sejam retirados para que possamos avançar, para que possamos ver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para que possamos ver a realidade daquilo que já foi liberado para as nossas vidas, para que possamos nos posicionar, ó Pai, e viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então, em nome de Jesus, ó Pai, aviva a Tua palavra em cada coração. Fala particularmente com cada um que está aqui, Pai. E que possamos ser tocados, Senhor, pela Tua palavra. Que possamos ser visitados pela Tua palavra. Porque nós queremos, Senhor, viver essa nova vida em Cristo Jesus. Esse novo tempo em Cristo Jesus. E eu tenho convicção, Pai, que é um novo tempo que nós estamos entrando como igreja, como família, como homens e mulheres de Deus. Um novo tempo, Pai, nós queremos deixar para trás todo impedimento, toda bagagem, tudo aquilo que nos impede de viver esse novo tempo, Pai. Então, em nome de Jesus, nos toca, em nome de Jesus, nos visita, em nome de Jesus, ó Pai, faz a Tua obra em nossas vidas. É o que te pedimos e te glorificamos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Fica à vontade. Palavra, né, meus irmãos? Glória a Deus, né? Chegamos agora no nosso. Continuamos o nosso culto, né? Sim. Com as nossas ofertas, nossas contribuições para a obra. E contribuir é posicionamento, né? Acho que a palavra de hoje é posicionamento, né? Pela palavra que nós chamamos. E quando teve um momento da minha vida cristã que tantas informações que a gente recebe ao longo da vida, né? E chega um momento que a gente não sabe o que fazer com ela. E
Deus, assim, Ele mostrou que chega uma época na nossa vida que nós temos que ter posicionamento. Posicionamento através do quê? Primeiro, uma nova vida. E depois nós aprendemos a nos posicionar para que nós possamos receber as bênçãos de Deus. E o que é posição? Posição aqui, eu não estou posicionado, eu estou com uma postura. E o que está dando essa postura para mim? É a minha coluna, né? Minha coluna vertebral. Resumindo bem. E o que é uma postura diante de Deus? A nossa coluna vertebral é os princípios. É a nossa vida cristã. É a nossa santificação. Nossa santificação, nossos princípios nós temos com Deus que vai nos posicionar. Por isso que eu falo, a contribuição é uma posição, porque através dela, além de você ser abençoado, nós somos que nem um guarda-chuva, né? E quem está debaixo dessas bênçãos vai usufruir delas. Um homem bem posicionado contribui, que agradece a Deus, a família dele está com essa cobertura espiritual, essas dádivas de Deus. E quando o homem contribui, a igreja também está debaixo desse guarda-chuva. Aquela escrava, ela tinha uma postura, mesmo naquela terra distante, né, talvez longe da família, já não poderia adorar o Deus dela, mas a postura interna dela, o Deus vivo que operava nela, serviu de guarda-chuva para uma pessoa. E através daquela pessoa, ela foi bênção até para o povo de Israel, porque já eram escravos ali. Então, uma pessoa nessa posição, com certeza, abençoou aquele povo, trazendo paz para aquele povo. Que nós, através das nossas contribuições, nós podemos trazer paz para quem precisa, para que esse reino de Deus avance cada vez mais. Amém? Vamos orar pelas nossas contribuições. Deus, nós agradecemos ao Pai pelo pão que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado. Nós sabemos que a obra é tua, mas nós temos uma parcelinha, Senhor, nesse momento que é contribuição, da nossa oferta de gratidão, uma oferta, Senhor, que nós sabemos que o teu reino vai avançar. Abençoa cada família aqui representada para que não falte, Senhor Deus, para que os negócios cresçam, para que o emprego venha, Papai querido, para que a sua prosperidade venha sobre cada um, sobre a igreja, sobre também os nossos filhos. Nós estendemos essas bênçãos, Papai querido. Assim nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Já tem o recado, né, pastor? Só para a gente finalizar, eu acho que é muito importante sempre a gente valorizar aquilo que Deus tem feito. A gente tem visto o Marcelo, né? O Marcelo está passando um processo muito intenso, né? Eu acredito que vale muito a pena a gente mandar uma mensagem para ele, sabe? Demonstrar o amor de alguma forma, porque em processos muito intensos, isso mexe também com o nosso emocional, tem muitas coisas que acontecem. Então eu sei que a igreja tem sido maravilhosa, a gente tem sustentado ele em oração e Deus tem respondido, né? Ele passou por processos poderosos. Já está funcionando, né, o intestino dele, mas ele está num processo ainda e esse processo vai ser lento. Então eu conto muito, irmãos, vamos continuar orando porque Deus vai fazer um milagre e ele é parte da família, né? A palavra diz que se um membro sofre, a gente vai sofrer junto. Então assim, não tê-lo aqui, né, às vezes é difícil. A gente sabe que é um processo de Deus e a gente continua firme. Então isso acaba tocando na gente. Quero incentivar a gente também a continuar firme em jejum e oração, galera. Jejum e oração. Até porque Deus tem falado com a gente. Eu só queria reforçar uma coisa. É interessante que Deus tem falado com a gente para a gente encontrar um novo lugar, para a gente estar num novo lugar. Isso, Deus está marcando, Ele está falando de várias formas. Mateus 16, não sai do meu coração, 18, as portas do inferno. Deus começou a falar, olha, é um tempo de avançar contra o inferno, de ganhar almas, de fazer coisas nesse sentido. Deus começou a falar através de irmãos que sentem esse desejo. A gente está procurando o lugar, a gente está indo atrás do lugar.
E a gente crê que logo, logo Deus vai abrir uma porta, mas vamos continuar orando e crendo, porque o milagre vai acontecer diante dos nossos olhos. Mas tem uma coisa também que tem me marcado. Quando eu saí da casa de Deus, eu falei, eu vou dar um tempo, eu vou esperar um tempo. E durante esse período, Deus começou a fazer vários convites para eu ir em igrejas para pregar. Eu entendi de Deus que era o tempo de iniciar, de voltar. Só que agora, nesse tempo em específico, eu estou sendo convidado para pregar em aniversários de igrejas. Aniversários de igrejas. Convites de igrejas que eu conheço, igrejas que eu não conheço. E eu estou entendendo que, de novo, Deus está marcando novamente um novo tempo. Então eu estou falando para a gente caminhar na mesma fé. É tempo de avançar e Deus vai nos dar um lugar. Deus está dando sonho, Deus está falando de várias formas. E eu queria só te incentivar. Eu sei que já está orando, mas já começa a ver, porque a gente já está nesse lugar, né? Já está nesse lugar, né? Já disse, está nesse lugar. E eu quero junto com você, estar junto neste lugar, aleluia? Deus vai preparar para a gente viver esse novo tempo em Cristo Jesus, amém? Vamos encerrar o culto então? Os nossos crentes já estão saindo. Daqui a pouco eles estão aqui. Eles encerram para a gente. Vou fazer uma oração, não vou dar bênção, mas vou fazer oração. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, em nome desses irmãos que são queridos. Eu te agradeço por tudo que temos vivido. E eu te agradeço por tudo aquilo que nós vamos viver, ó Pai. Eu peço que o Senhor acompanhe eles, ó Pai. E que essa semana seja uma semana abençoadora, Pai. Que eles possam viver o poder de Deus, a graça de Deus, a manifestação de Deus em todo o tempo, Pai. Eu peço que o Senhor guarde a família, guarde o emprego, cobre eles com o teu sangue, leva eles em segurança, Pai. E dá uma semana abençoada, Pai. Visita aqueles que não vieram, Pai. Seja com eles também, é o que nós pedimos e cremos como família e como igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos comer.